em 1 Pedro, capítulo 1. E como eu falei para vocês na semana passada, hoje a gente começa uma nova série de mensagens baseadas na graça de Deus. E a passagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos buscar a direção do Senhor e pedir a graça de Deus sobre a leitura e proclamação da palavra? Vamos orar. Pai amado, nós entramos novamente na sua presença, firmados no sacrifício de Jesus por nós, porque nós reconhecemos, Pai, que é somente através da tua graça que nós temos livre acesso a ti. Não é através das nossas boas ações, dos nossos méritos, ó Deus, porque na realidade a gente não tem nada para oferecer ao Senhor. Nós somos todos pecadores e tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus, é contaminado pelo pecado. É por isso que nós, ó Deus, firmados em Jesus, pela fé, nós entramos na sua presença pedindo a tua misericórdia, a tua graça sobre a leitura da tua palavra e a proclamação do Evangelho. Abençoa os nossos corações, para que os nossos corações sejam terra boa, terra fértil, ó Deus, para que a tua palavra, uma vez plantada, gere muito fruto, para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigado, Pai, oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e graças a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 12, olha o que a palavra de Deus fala para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Amém. Você já reparou que tem cristão? Gente, mas tem cristão e tem cristão. Na verdade, tem crente e tem crente. E tem uns crentes assim, você viu, tá sempre chorando, sempre sofrendo, sempre numa luta, sempre... Mas agora tem cristão que é diferente, já reparou? Tem uns cristãos que parece que está sempre numa luta, está sempre ali num sofrimento, está sempre numa batalha, é só bucha o dia inteiro e está ali sempre,
sempre chorando pelos cantos, sempre ali na dor, no sofrimento, sempre ai, 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 ui, ui, ui. Mas agora tem cristão que parece que é uma outra vida, uma outra realidade. Tem cristão ali que está sempre independente do que acontece. É uma vida para frente, é uma vida assim que parece até que tem alguma coisa errada, que não pode ser assim. Que a vida é tão cheia de alegria que você até olha para aquela pessoa e diz, olha, tem alguma coisa errada. Como é que aquela pessoa pode estar sempre alegre? Como é que aquela pessoa pode estar sempre feliz num mundo como esse? Como é que algumas pessoas, alguns cristãos, conseguem, apesar das dificuldades e das lutas dessa vida, viverem uma vida com Deus contagiante? Por que será que alguns de nós, a gente vive uma vida com Deus, mas é uma vida sofrida, uma vida cheia de lágrimas, uma vida sempre buscando alguma coisa, buscando resolver alguma coisa, mas tem outros que parece que já encontraram, já passaram dessa fase, e aí agora vivem um outro patamar, um relacionamento diferente com Deus. E aí você olha para aquelas pessoas, o que será que aquelas pessoas têm que eu ainda não consegui experimentar? Eu vejo que a resposta disso, a resposta que a palavra de Deus dá é a graça de Deus. De acordo com a nossa doutrina cristã, existem dois tipos de graça. Então, se você for em qualquer seminário, qualquer escola teológica, eles vão te ensinar que existem dois tipos de graça. Eles vão te ensinar que existe uma graça geral, uma graça comum, e existe uma graça especial. Então, existem dois tipos de graça. Aquela graça que é geral, que é comum, que é para todo mundo, independente se a pessoa é crente ou não, se a pessoa é cristã ou não, se ela crê em Deus ou não, é para todo mundo. Então, Deus tem dois tipos de graça. Deus tem dois tipos de bondade que Ele derrama sobre pessoas. Deus tem dois tipos de favor, tem dois tipos de bênção que Ele dá para as pessoas, independente de nada. É porque Deus é bom, é porque Deus é amor. Então tem uma graça que é comum, uma graça que é geral, que Ele dá para todo mundo, independente se a pessoa é crente ou não, se é cristão ou não, se crê em Deus ou não, é para todo mundo. É a graça comum. Agora, existe um outro tipo de graça, que Ele dá especialmente para o seu povo. Não é para todo mundo, é somente para o seu povo. A graça comum é aquela graça, como eu disse, que vem da bondade de Deus, que vem do amor dele, que Ele vai dar para todo mundo. Por exemplo, o sol. O sol é graça comum. Todo mundo se beneficia do sol. Você vai lá na Flórida, lá em Panama City, você vai lá na praia, lá, você já viu o sol só seguir os crentes? Não tem isso. Aí você vê lá, onde não tem crente, só tem escuridão. Não tem sol. Aí não, só é para todo mundo. Graça comum. Tá? Você já viu o ar? O ar é graça comum para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo respira. Você já viu o descrente, aquele que não crê em Deus, já... Não acontece, ele respira. Todo mundo vive, todo mundo vive, respira. Por quê? Graça comum. Deus é bom para todo mundo, independente. Ganhar dinheiro, comprar casa, ter carro novo, construir mansão. Isso é graça especial, graça comum? É graça comum. Ou é só crente que é milionário? Não, seria bom, né? Só crente milionário. Quem não ia querer Deus assim? É que todo mundo ia se querer. Mas não. Quantos milionários, donos de companhia, são de... Que é graça comum. Cura física. É graça comum ou graça especial? Comum.
Você já viu dor de cabeça? Só crente que toma remédio e a dor de cabeça vai embora. É isso? Não. É sempre graça comum. Deus usa médico, Deus usa remédio. Deus até permite que a cura aconteça de uma outra maneira sobrenatural. É graça comum. Por quê? É o plano de Deus. É graça comum. Agora, a graça especial, aquela bondade, aquele amor que vem do Senhor, que Ele derrama somente sobre o seu povo, é essa graça que nos permite conhecer a Deus mais profundamente. E aí, nos permite viver uma vida cristã contagiante acima das circunstâncias. Quando você olha um cristão, um crente, e aí parece que o cara subiu de nível, o cara está num outro patamar, o cara parece que, tenha certeza, é um conhecimento mais profundo de Deus. É a graça especial revelada individualmente a Ele. Quando você vê alguém que quando a gente olha com os olhos humanos, cara, a vida desse cara, ele tem tudo para ter alegria na vida dele. Do ponto de vista humano, cara, o cara tem tudo, mas o cara não é feliz. O cara tem fama, o cara tem bens materiais, o cara tem uma família bonita, o cara não é feliz. É a ausência da graça especial de Deus. Da mesma maneira, você olha pro cara lá, você olha assim, puxa, a vida do cara tem tudo para amaldiçoar Deus. A vida do cara, do ponto de vista humano, não tem uma razão, mas o cara está ali, firme com Deus, alegria no Senhor. Pode crer, é a graça especial de Deus na vida daquela pessoa. A graça especial de Deus é o que faz diferença. Sabe por quê? Porque quando você vê alguém que se fala assim, eu sou crente, eu sou cristão, e aí do ponto de vista humano, a vida do cara não tem razão do cara ser feliz, não tem razão do cara ser alegre, mas o cara está sempre feliz, o cara está sempre alegre. Só tem 3 alternativas, só tem 3 opções, não tem outra coisa, tá? Aquele cristão ali, aquele cara que se diz cristão, o cara tem infeliz, mas o cara é sempre feliz, mas ele não tem razão para ser feliz. Então, primeira coisa, o cara é doido. O cara não conhece a Deus, mas o cara é feliz. Então o cara é doido. Você já viu alguém chegar, você está trabalhando lá, e aí de repente você corta o dedo ou dá uma martelada no dedo? Se alguém já fala, você já viu alguém assim? Ai, que gostoso! E dá risada. Já viu isso? Não. Quando você machuca, você tem dor, você chora. Ai! Então, quem fica alegre com dor, quando ele tinha que sentir dor, porque o cara é doido. Então, se não existe nada na vida dele, se não existe graça especial, se Deus não fez nada na vida dele, e mesmo assim o cara é feliz, então o cara é doido. A vida do cara é uma porcaria, o cara não conhece a Deus, mas mesmo assim o cara é feliz, então o cara é doido, é alienado. Fala de uma coisa que não conhece, é doido. Ou o cara é pior do que isso, ele é um mentiroso. O cara sabe, o cara não conhece a Deus, mas mesmo assim ele passa uma imagem falsa. Ele sabe que ele não conhece a Deus, não tem razão nenhuma, mas ele passa para as pessoas uma imagem falsa. Então ele é um mentiroso. Então o cristão ali, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. O cara sabe que não é real, mas o cara é mentiroso. Não é só doido da cabeça, mas é mentiroso. Agora, o cristão contagiante, o cristão que você vê, a vida do cara é um nível diferente, que apesar das lutas, das dificuldades, o cara continua amando a Deus e louva a Deus e busca a Deus. A
aquilo que o cara fala, aquilo que o cara vive é real. Então não tem outra coisa. Agora, a Bíblia fala de gente que foi na prisão, que sofreu perseguição, que morreu por causa de Jesus. Ou eles eram doidos da cabeça, ou era tudo bando de mentiroso, ou a graça especial de Deus era real na vida deles. Não tem outra coisa. Não tem outra possibilidade. A tradição, não é a Bíblia, é a tradição, a história, fala que Pedro, sabe Pedro, o apóstolo Pedro, pescador, que um dia Jesus chegou e falou, vem, me segue, o cara seguiu. Aquele cabeça dura, que chegava e brigava com os outros apóstolos, quem é o primeiro, quem é o segundo, sempre queria ser o manda-chuva. Aquele que falou, Jesus, eu não vou negar o Senhor 3 vezes, mas chegou lá e negou 3 vezes e se arrependeu. Aquele que quando os soldados vieram para prender Jesus e levar para ser crucificado, ele sacou da faca e cortou a orelha de um, e aí Jesus teve que ir lá e curar a orelha de soldado e falar assim, não é pela arma, não é pela revolução humana que o meu reino vem. Lembra? A tradição, a história fala que esse Pedro, ele morreu crucificado. Mas quando ele soube que ele iria ser crucificado, ele falou assim, eu não tenho coragem de ser crucificado da mesma maneira que o meu Senhor Jesus. E aí ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Para Pedro, a história fala que ser crucificado da mesma maneira era uma glória tão grande. Ser crucificado como Jesus, na mesma posição, para Pedro era uma glória tão grande. Morrer por Jesus da mesma forma que Jesus, para Pedro era uma glória tão grande, que Pedro pediu que ele fosse crucificado de ponta cabeça. Porque para ele não poderia ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Jesus era tão maravilhoso, tão sublime, tão superior, que Pedro preferiu ser crucificado de ponta cabeça. Que graça é essa que te faz, nos momentos mais terríveis da sua vida, você se alegrar no meio da dor e do sofrimento? Que Deus é esse? A palavra de Deus fala, graça. Essa graça especial que é revelada para o povo de Deus. Pedro, na sua carta aqui, essa carta foi escrita por Pedro. Ele fala que você ser cristão, você ser crente, você tem benefícios. Olha o que Pedro fala aqui. Olha dos benefícios de você ser crente, de você ser cristão, de você seguir a Jesus. Ele fala aqui dos versículos 3 a 5. Ele fala o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida e esperança. Para Pedro, você ser crente, você seguir a Jesus, você aceitar Jesus Cristo, tem benefícios, você tem recompensa na sua vida. E uma dessas recompensas é você ser feito de novo, ser gerado novamente, ser feito uma nova criatura. Quando você crê em Jesus, acontece algo dentro de você, espiritualmente, que você é gerado novamente, você é feito novamente, regenerou. Você é feito de novo. É por isso que quando a pessoa de fora, ela olha o crente contagiante, às vezes você não tem, o cara é doido da cabeça. Por isso que não tem como explicar. Porque é uma outra realidade. Por quê? Porque começa dentro de você. Deus te fez de novo. Deus te fez de novo. E Deus te fez de novo para o quê? Olha o versículo 4. Para uma herança incorruptível.
quando você é feito de novo, Deus te fez de novo, Deus te criou uma nova criatura. Então não é apenas que uma mudança acontece, uma transformação acontece quando você conhece a Deus. Ocorre uma transformação, onde você é feito novamente, e agora então, porque você é nova criatura, a maneira como você vê, entende as coisas muda, você é transformado. E você passa a compreender que as coisas valiosas não estão mais aqui, estão agora no reino de Deus. Você entende que você foi feito novamente para uma herança incorruptível. Que agora a sua recompensa não são as coisas desse mundo. Por quê? Porque tudo que vem desse mundo, uma vez só. Tudo que é bem material, que a gente vai trabalhar, que a gente vai lutar para conquistar, tudo um dia não vai estar no controle das nossas mãos. Isso é uma certeza absoluta. Ninguém leva o que a gente conquista aqui nesse mundo para o outro lado. Ninguém. Ninguém leva os relacionamentos que muitas vezes a gente idolatra e idealiza. Ninguém. Seria tão bom, mas ninguém leva. Ninguém leva para depois da morte família, filho, pai, mãe, irmão, irmã, namorado, namorada, amante. Ninguém. Ninguém. Então, quando você conhece a Deus, ocorre uma transformação onde o seu entendimento, a sua compreensão do que realmente é valioso muda. Você entende que Deus te criou novamente para uma herança incorruptível. Por quê? É uma herança que está, olha o que o versículo 4 fala, reservada nos céus. E aí você entende então que agora o benefício de você estar seguindo a Deus é que agora não apenas você foi criado novamente, você é uma nova criatura, que agora você tem uma herança muito melhor te esperando no mundo que está por vir, mas que agora, neste exato momento, você é guardado pelo poder de Deus. Olha o que o versículo 5 fala, que sois guardados pelo poder de Deus. Que agora, quem toma conta da sua vida não é você, mas Deus está no controle de todas as coisas. Essa compreensão acontece quando você passa a crer em Jesus Cristo. Por quê? Quando você não conhece a Deus, você acha que tudo é resultado da sua força. Se eu não trabalhar, não vai acontecer. Se eu não conquistar, eu estou no buraco. Se eu não... Mas quando você é gerado novamente em Cristo pela fé, você passa a compreender que agora Deus está no controle de todas as coisas. Você agora entende que apesar de todos os seus esforços, existe a soberana vontade de Deus. E nada escapa da vontade e autoridade de Deus. Que nós podemos traçar planos, que nós podemos nos esforçar e buscar todos os dias, mas que se a vontade de Deus não está sobre nós, nada adiantam os planos, nada adiantam os esforços. Então, para Pedro, esses eram os benefícios de você ser crente. Esse era a recompensa. E aí, era por isso então que o resultado não era outro. Por quê? Porque nessa época, os cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Você lembra o resultado da vida de Pedro? Foi crucificado de ponta cabeça. Então, naquela época, os cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Não era só você chegar e louvar a Deus, não era só chegar e ir na igreja quando dava na telha, não.
Se você falasse, eu sou cristão, eu sou do caminho, eu sou o seguidor de Jesus, você corria o risco de ser visto como inimigo do governo, inimigo do Império Romano. E você corria o risco de ser mandado para a prisão. Você falar que era de Jesus naquela época, era você correr o risco de ser taxado como, lá vai um doido da cabeça. Que o líder dessa seita morreu crucificado e os doidos agora estão loucos. Ser cristão nessa época não era fama boa não, era ser xingado e ser taxado de doido. Mas olha o que Pedro fala sobre passar por dificuldades sendo cristão. Olha o que ele fala aqui do versículo 6 ao versículo 8. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sabe quando o sapato aperta e espreme lá o dedo e dói? Contristado tem esse significado de apertar, de fazer aquela pressão até doer. E olha o que continua falando no versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Você é perseguido por causa de Jesus, só tem problema, você continua seguindo e louvando a Deus, e seguindo e perseverando na fé. Qual que era o resultado disso? Para Pedro, o resultado era alegria. Versículo 6 e versículo 8, Pedro fala que o resultado de você passar por provação, por dificuldade, como crente, como cristão, é alegria. Ele fala exultar 2 vezes. Versículo 6 e versículo 8. Uau! Então o resultado de você ser crente, de você passar por um sofrimento, de você passar por uma dor, de você passar por uma dificuldade, é alegria. É alegria. Por quê? Ora, porque você sabe que quando você passa pela dificuldade, você sabe que é naquele momento onde a sua fé, ela é testada. Se eu chegar aqui para você, e um dia eu fui numa loja, e um dia eu tirei uma nota de $100. Não é porque eu sou rico, não, é porque eu só tinha aquilo no bolso. Era para passar o mês. Aí eu tirei uma nota de $100, assim, eu fui na loja e tirei uma nota de $100, na esperança que a pessoa falasse, pode levar de graça, não tem troco. Você já fez isso? Não, estou brincando, não foi isso que eu fiz não. Mas eu dei lá $100 para a pessoa do caixa lá. O que aconteceu? A pessoa recebeu lá e tudo bem? Não. Ela olhou para minha cara, olhou para a nota, olhou para minha cara, olhou para a nota e chamou o gerente. Suspeito. Chamou o gerente. Aí, a política da loja, interessante. Quando recebe uma nota alta, o gerente tinha que vir testar a nota. Aí o gerente veio, botou numa maquininha para ver se a nota era verdadeira e depois lá pegou a canetinha e fez um risquinho na nota. Aí depois, o gerente falou tudo bem, aí o caixa aceitou a nota. Como é que você ia saber se aquela nota que eu dei era verdadeira? Não tem. Tinha que ser testada. Quando um crente, ele passa por sofrimento nessa vida. Quando você, como cristão, você passa por uma dificuldade, uma tribulação, uma provação nessa vida, é ali que é a oportunidade da sua fé ela ser provada, se é genuína ou não. Porque se você não é testado, não tem como saber. Se você não passar lá a canetinha, não tem como saber se é verdadeiro. Agora, quando você coloca um cristão à prova,
quando você coloca um cristão numa dificuldade, é ali, naquele momento, onde você sabe se a fé é genuína ou não, se a fé é verdadeira ou não. E qual que é a prova de que a fé é verdadeira? Exultação, alegria. O crente, quando ele passa por uma dificuldade, ele entende o plano de Deus na vida dele. Lembra? São guardados pelo poder de Deus. Sabem que a herança não está aqui nesse mundo, mas está no reino dos céus. Sabem e entendem que agora eles foram regenerados. Eles têm um outro entendimento da vida. A cabeça deles foi transformada. Então, naquele momento do sofrimento, da dor, eles passam com alegria, porque eles entendem que aquilo é uma oportunidade de ter a sua fé testada, provada, é uma oportunidade de crescer na fé e no relacionamento com Deus. Essa alegria, ela é tão grande que, olha o que Pedro fala aqui, alegria indizível, não tem palavras para falar. Quando você vê que aquela fé do cabra, passando por uma dificuldade, o cara tinha toda a razão de chegar e falar: não quero mais saber de Deus, mas não, o cara está mais firme com Deus, está buscando a Deus, e está ali exultando no Senhor. Essa alegria, Pedro fala, é indizível, não tem palavras para descrever, não tem palavras. É por isso que quando você vê uns cristãos, eles são contagiantes, porque eles estão experimentando uma alegria que o mundo não conhece, que a graça comum não dá. Você olha para o sol, não vem do sol. Você respira o ar, não vem. Vem da riqueza, não vem. Vem da cura, não vem. Porque isso é graça comum. Aquela alegria, essa exultação, essa alegria sem palavras no meio da dificuldade, do sofrimento. O mundo fala: amaldiçoa Deus e morre. Mas mesmo assim você não sai da presença de Deus. Você busca a Deus e você se alegra nele. É porque você tem conhecimento de uma coisa. E esse conhecimento é a graça especial de Deus. E olha o que Pedro fala dessa graça no versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Essa alegria contagiante de estar no Senhor e de pertencer ao Senhor vem desse entendimento do quê? Da graça. Dessa graça especial. Dessa graça que Pedro fala, foi a nós destinada. Destinada. Você já ouviu falar de destino? Destino, muitas vezes a gente fala assim, né? Que é uma coisa que não tem como escapar. Isso é o seu destino. Você foi destinado, é aonde você está indo. Se um dia chegar e falar assim: um dia eu vou lá na rodoviária. Vocês já foram em rodoviária? Vocês já foram em rodoviária? Não. Vocês já viajaram de ônibus? Ou vocês só viajam de avião porque vocês não têm? Lá em São Paulo tem uma rodoviária muito grande chamada Rodoviária Tietê, Terminal Tietê. Tudo que é ônibus para tudo quanto é lugar sai de lá. E é uma loucura lá. É como se fosse, gente, é como se fosse assim um aeroporto, só que um aeroporto de ônibus. E é um mar de ônibus ali. Só que aí, você olha para o ônibus, aí você vê onde eu tenho que ir. Aí você está lá, destino Piracanjuba. O ônibus está indo para onde? Para Salvador? Não. Por quê? Qual que é o destino? Piracanjuba. Imagina, eu preciso ir lá para Fortaleza, ou eu preciso ir lá para o Pará, Santo Antônio do Tauá. Já ouviu falar? Eu já. Santo Antônio do Tauá, uma cidadezinha lá no Pará. Aí eu quero ir para Santo Antônio do Tauá. Eu vou entrar num ônibus para São José do Rio Preto? O destino é diferente.
destino é algo que não tem escapatória. Você vai para lá. Agora, o que Pedro fala da graça de Deus, ele fala o seguinte, que nós fomos, o povo de Deus, destinados para a graça. Aleluia. Que não tem outro lugar para você ir. Não tem outra coisa para você experimentar. Eu e você, nós que cremos em Jesus, nós, povo de Deus, nós fomos, só tinha um ônibus para a gente tomar. E esse ônibus estava escrito, graça de Deus. Aleluia. E nada do que acontece nesse mundo vai nos desviar desse destino. Nada do que acontece no caminho desse ônibus vai nos tirar desse destino, desse lugar que Deus preparou para todos nós participarmos e experimentarmos a graça de Deus. Amém. Como é que um cara consegue ser alegre nas dificuldades dessa vida? Como é que um cara, apesar de todo o sofrimento e dor que o cara passou nesse mundo, não consegue deixar Deus? Não consegue abandonar Deus? Não consegue deixar de louvar a Deus? É a graça. Como é que um cara, apesar de toda a dor, de toda a correria, de todo o sofrimento nesse mundo, nessa dureza que é a vida de imigrante, como é que o cara consegue ainda ser alegre em Deus? É por causa dessa graça, Amém. desse conhecimento dessa graça. Amados, qual que é a diferença de um cristão que parece que vive uma vida num outro patamar, um cristão contagiante, que parece que tem um relacionamento com Deus diferente? É a graça especial de Deus. É a graça especial de Deus. A palavra de Deus fala que o que fez com que Pedro, Paulo, João e todos aqueles que amavam a Deus sofressem toda sorte de sofrimento, se alegrando em Deus, não foi uma loucura, não foi uma farsa, mas foi o conhecimento de algo muito real na vida deles. Todos foram transformados pela graça de Deus. Todos tiveram um conhecimento profundo da graça de Deus. Então hoje, se você olha para a sua vida e você vê que você quer alegria, que você quer experimentar desse alívio, desse refresco na vida que somente Deus pode dar, então não busca nas coisas desse mundo, porque você não vai encontrar. O mundo inteiro não encontrou fama, bens materiais, relacionamentos. Ninguém nunca encontrou isso. Mas homens e mulheres de Deus encontraram isso não no mundo, mas no próprio Deus, no conhecimento de Deus revelado através da graça em Cristo Jesus. Por isso hoje, se você quer dessa graça, ora para Deus e fala: Jesus, eu preciso dessa graça. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu não mereço, mas mesmo assim, porque eu creio que você é amor, porque eu creio na sua graça, na sua bondade, me dá desse conhecimento, me dá dessa oportunidade de poder experimentar isso que a tua palavra hoje diz. Eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma vida num outro patamar. Me ajuda, Deus, eu preciso de ti. Faça essa oração e você vai ver que ao experimentar da graça especial de Deus, você terá uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Pai amado, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós. Abençoa agora a celebração da ceia do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.